Olá, meu nome é Thiago Petroli, sou doutor em zootecnia na área de nutrição e produção de monogástricos, professor e pesquisador na Universidade do Oeste de Santa Catarina, em Xanxerê. Hoje vamos falar um pouco sobre o cenário atual na nutrição animal, os desafios diante da alta no preço dos insumos e as alternativas à cadeia produtiva. O custo de produção é amplamente dependente dos custos dos insumos e matérias-primas destinadas à alimentação animal. Atualmente, sua representatividade no custo total de uma agroindústria está acima dos 70%. Pensando que mais de 70% das despesas brutas de uma empresa passa pelo trato digestivo dos animais, percebemos como é fundamental a atenção a esses detalhes. Historicamente, todos os nutricionistas elencam os ingredientes a serem utilizados em suas formulações com base na sua disponibilidade regional, na sua digestibilidade, na ausência ou possibilidade de inativação de possíveis fatores antinutricionais presentes e, principalmente, pelo seu impacto no custo final de formulação. Todos esses pontos ainda levam em conta o seu perfil nutricional, sua contribuição com aminoácidos, energia metabolizável, minerais, vitaminas e ácidos graxos, importantes para o desenvolvimento e melhor produtividade dos animais. O cenário atual na nutrição animal está desafiador. Nessa época, estamos com uma alta expressiva do dólar que faz com que o preço das commodities se eleve. Além disso, a desvalorização da moeda brasileira estimula as exportações, o que acentua a problemática por causa da menor disponibilidade de insumos no mercado interno. Outro fator que vem impactando de forma negativa as indústrias é a menor disponibilidade de farinhas de origem animal no mercado, o que gera aumento nos custos dos insumos utilizados na alimentação animal, em razão de haver menos opções de ingredientes para aquisição. E quais são as alternativas promissoras para a implantação dos programas nutricionais frente a esses desafios? É sobre isso que vamos falar agora. À primeira vista, o conceito mais adequado é a melhoria na eficiência alimentar, aprimorando a conversão e fazendo com que o custo por quilograma de carcaça seja menor. Para isso, devemos trabalhar melhorando a digestibilidade dos alimentos, uma vez que as frações indigestíveis são representadas por nutrientes que possuem potencial de utilização pelo organismo, mas que não estão correndo por algum fator que impede a sua digestibilidade e a absorção intestinal. Nesse cenário, podemos citar a utilização de enzimas exógenas, as quais possuem a finalidade de melhorar a digestão e a absorção dos nutrientes. Tais enzimas não são produzidas naturalmente pelo trato digestivo, e sua utilização em dietas, principalmente monogástricos, traz benefícios em várias frentes, muitas vezes ligadas ao melhor aproveitamento de aminoácidos, da energia da dieta e de alguns minerais como fósforo, zinco e cálcio. Outro ponto que vem recebendo grande atenção diz respeito às formulações das rações com base no conceito de nutriente digestível e não em nutriente total. Esta forma de trabalhar já vem sendo efetivada há muito tempo quando nos referimos aos aminoácidos, porém em outros nutrientes ainda necessitamos evoluir nesse aspecto. O próprio conceito de proteína bruta versus proteína digestível deve ser melhor trabalhado. A nutrição mineral é a que mais tem sido explorada nas recentes pesquisas científicas. Com relação à presença de fósforo nas dietas, por exemplo, historicamente foram considerados os níveis de fósforo total e fósforo disponível, que é uma informação que leva em conta apenas o fósforo não fítico dos alimentos. Nesse caso, não é levada em conta a capacidade de digestão e absorção do fósforo da dieta, que só é possível quando são consideradas nas formulações os níveis de fósforo digestível dos alimentos. O cálcio é outro mineral que até recentemente recebia pouca atenção, principalmente por conta do custo relativamente baixo das suas fontes e seu impacto no custo final de produção, que não demandava tanta atenção das pesquisas científicas e técnicas do setor. No entanto, sabe-se que seu imbalanço no intestino pode prejudicar a absorção de outros minerais, como o fósforo, que é um dos minerais mais caros das dietas. Com isso, a utilização do conceito de cálcio digestivo nas formulações pode ajudar a manter os balanços e as relações adequadas de cálcio e fósforo, melhorando a absorção de ambos e evitando perdas durante o processo digestivo e absortivo. A digestibilidade dos carboidratos também deve ter um foco primordial, visto que as fontes de energia das dietas são bastante caras. Tanto quando falamos em milho
quanto nas fontes lipídicas, como óleo vegetal ou derivados de origem animal. Como a energia das dietas é um elemento que afeta diretamente a conversão alimentar dos animais, a presença de diferentes opções de fontes energéticas para as rações é o fator que determina, e muito, a competitividade do negócio. O milho é a principal fonte energética das rações, e quando opta-se por utilizar matéria-prima alternativa em substituição parcial de sua inclusão, é preciso levar em conta sua digestibilidade, a inclusão conjunta de enzimas exógenas específicas para o perfil de carboidratos presentes nele e a possibilidade da presença de algum fator antinutricional que possa afetar o processo digestivo. Quando analisamos o ambiente entérico, devemos entender que o mesmo é um meio dinâmico, altamente maleável e muito sensível às alterações e desafios diários. No intestino, observamos a presença de micro-organismos que fazem parte da microbiota intestinal normal. Se houver alguma mudança no perfil microbiano, de forma a induzir a presença de micro-organismos indesejáveis, haverá grandes perdas econômicas no processo produtivo. Isso acontece porque as bactérias concorrem com as enzimas digestivas pelo substrato presente, dificultando a digestão e a absorção normal dos mesmos. Algumas bactérias ainda podem destruir as enzimas endógenas, prejudicando ainda mais as taxas de digestibilidade. O perfil de nutrientes que será adicionado nas dietas também pode afetar negativamente o perfil microbiano, acentuando o desafio entérico. De modo geral, quanto maior a presença de nutrientes indigestíveis no intestino, maior será a presença de substrato para as bactérias, aumentando a sua proliferação, a produção de gases e o ataque às células da mucosa intestinal, prejudicando ainda mais o desempenho zootécnico dos animais. Se os enterócitos forem constantemente destruídos, o organismo sentirá a necessidade de gerar todo um redirecionamento metabólico de forma a reparar as virosidades intestinais, repondo os enterócitos que foram destruídos devido ao alto desafio microbiano. Porém, isso possui um custo energético e aminoácido altíssimo, prejudicando ainda mais a eficiência produtiva dos animais. Com isso, o foco deve ser, primeiro, na redução da proliferação microbiana desenfreada, e, em segundo plano, na modulação do perfil microbiano intestinal, de forma a permitir a presença de uma flora benéfica que auxilie no controle das bactérias patogênicas, através do mecanismo de exclusão competitiva. Além disso, a utilização de aditivos melhoradores de desempenho torna-se uma alternativa incentivada, principalmente no que diz respeito aos ácidos orgânicos, prebióticos, probióticos e extratos herbais, com destacados efeitos benéficos comprovados pela literatura científica mundial. Sabemos ainda que a presença de alguns nutrientes pode afetar negativamente o perfil microbiano intestinal, como os carboidratos presentes no farelo de soja, que são indigestíveis para o animal, porém rapidamente fermentados pela flora microbiana indesejável. Diante dessas informações, podemos considerar que a nutrição animal já se prepara para a elaboração de programas nutricionais que visem a adição de menores quantidades de nutrientes nas dietas, porém com maior digestibilidade e eficiência de utilização. A redução dos níveis de proteína bruta da dieta, associada à correção de níveis de vários aminoácidos, é a primeira etapa dessa linha de trabalho. A utilização de fontes minerais mais biodisponíveis, levando-se em conta as proporções e os balanços entre os mesmos, é o próximo passo. Na sequência, será necessário o estabelecimento de programas que visem o melhor aproveitamento dos polissacarídeos não amídicos da dieta. Já existem alternativas disponíveis no mercado que melhoram algumas frações destes, principalmente com a utilização de enzimas exógenas. No entanto, ainda há a necessidade de evoluções neste campo do conhecimento, o que permitirá a utilização de alimentos alternativos ao milho e ao farelo de soja em regiões que os possuem, favorecendo mais uma vez a opção para a redução do custo das dietas. Atualmente, a idade e o peso ao abate dos animais são definidos principalmente pelo mercado no qual as carcaças ou cortes das carcaças serão destinadas. Existem situações em que a indústria dimensionou sua escala produtiva de forma a produzir carcaças grandes. Porém, nessa situação, os animais permanecem por um tempo maior no campo,
Quanto mais velho for o animal, maior será o peso de abate, porém a conversão alimentar e a eficiência produtiva vão se reduzindo linearmente. A definição de momento ótimo de abate, que leva em conta o preço do quilograma da carcaça produzida versus quilograma da carcaça comercializada, também traz um viés econômico importante e deve ser considerado. A nutrição animal é um campo que passa por mudanças drásticas quase que diariamente, afetadas pela economia, pela política externa, pelo clima, pela disponibilidade de insumos e pelo mercado. Sua administração de forma técnica, com conhecimento científico e monitoramento diário de mercado é fundamental para o sucesso da atividade, principalmente para a sobrevivência em momentos conturbados da economia. Agradeço a sua atenção, um grande abraço e até a próxima.